Olá, queridos amigos, estamos de volta, superando os limites. Agora, para ajudar a introduzir a videoaula número 3, com o tema dos pronomes demonstrativos. Então, vamos continuar com a mesma metodologia que já usamos nas aulas anteriores e passamos para a linguagem do espanhol e assim vamos nos familiarizar melhor com essas palavras que são tão interessantes. O que seriam os pronomes demonstrativos? Em espanhol, pronombres demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, vamos chamá-lo assim, defini-lo assim, são pronomes que indicam um objeto. São palavras que indicam um objeto e que marcam uma relação de distância, entre as pessoas e as coisas. É simplesmente isso. Quando eu digo este é meu amigo, ou esse é meu amigo, ou aquele é meu amigo, vejam que há uma relação de distância. Este que está mais próximo de mim, esse que está mais próximo de ti e aquele que está tão longe de mim e de ti como indicando uma relação desse distanciamento entre as coisas. Bem, vamos fazer uma leitura em espanhol do texto. Os pronombres demonstrativos indicam um objeto, marcando a relação de distância que guarda respeito a las personas gramaticales. Como expliquei, por exemplo, este que está mais próximo de mim, esse que está mais próximo de ti, aquele que está mais lejano, de uma e de outra pessoa. Bem, aquele é aquele, esse e esse, só está faltando um esse, não? E este se usa muito, este caso, esta norma, este livro, essa casa. Então, nós vamos ver esse uso na linguagem jurídica, mas queria primeiramente passar por alguns textos. Esta relação de distância pode ser entendida não só enquanto espaço, mas também enquanto tempo. Podemos afirmar aqueles anos, esta época del ano, aqueles anos, aqueles séculos, são como os possessivos, o pronome possessivo, umas vezes fazem a função de adjetivo, outras vezes fazem a função de substantivo. Bem, então quais são esses pronomes? Por exemplo, listei aqui, vamos ver o slide, listei aqui relacionando eles conforme a pessoa. A primeira pessoa seria, do singular e do plural, seria este, estes, plural. Esta, estas e estes. Segunda pessoa seria esse, esses, essa, essas e esses. Bem? Terceira pessoa seria aquele, aqueles, aquella, aquellas e aquele. Bem? Uma espécie de neutro. Assim passamos por o texto de leitura, que é o texto básico da linguagem comum, que já estamos usando como referência, e sabemos da história da viagem a Cuba. Nesse momento, nós temos aqui mostrando o mapa da cidade. Mostrando o mapa da cidade. Raul é quem exclama: senhorita, estamos chegando? Pergunta Raul: senhorita, estamos chegando? Aeromoça: sim, já estamos chegando. Em este mesmo momento estamos cruzando o Caribe. Raul, Silvia, agora quem habla, Raul, então, conoce a cidade de Santiago de Cuba? Raul responde: por supuesto, eu vivi aqui 40 anos. Por supuesto, eu vivi 40 anos aqui. Silvia, muéstrame, entonces muéstrame como puedo llegar al tribunal provincial. Debo estar allí, vean ahí el pronombre, uso el pronombre, debo estar allí a las 10 de la mañana. Raúl, ¿de quién habla ahora? Mira, ya vimos, olha, está mostrando el mapa, mira, este es el mapa de la ciudad, aquí está el aeropuerto de Santiago de Cuba, esa es la parada de ómnibus, aquel es el parque central,
En aquellos edificios se encuentran las secciones y las salas civiles y penales. Esta es la entrada del tribunal. ¿Bien? ¿Cuáles son las palabras que vimos en ese texto? Caribe, ciudad, señorita, ómnibus, parada, penal, provincial, secciones, tribunal. Acho que não há muita dúvida. O Caribe é a região onde fica Cuba, o Mar Caribe. Ciudad, a cidade. Senhorita é a mesma coisa, só que faz função de, com a N, faz função de NH. Ônibus, parada, penal, provincial, secciones, tribunal. Passamos agora a los verbos. Dever, devendo, de dever, cruzar, cruzando, chegar, seria chegar, chegando, nós usamos mais chegar aqui, CH, chegando. Essas palavras, basicamente, podem ser usadas também em diferentes exercícios. Por exemplo, eu deixei aqui vários exercícios para estudar em casa. Examine e construya a frase usando o pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Exemplo. Essa é a calle del tribunal. Palavra, universidade, para examinar. Construya a frase. Essa é a calle de la universidade. É só substituir. Podemos aqui, inclusive, trabalhar com a palavra chica, hermano, lei, norma, para fazer essas substituições. Bem, para deduzir e construir frases também usando alguns pronomes. Por exemplo, escute, tempo de estudante. Tempos de estudante. Deduzca, aqueles, construya, aqueles tempos de estudante. Então, você pode usar essas palavras aqui para também construir frases, não? Época, etapa, doutrina, concepção, teoria, regra. Bem, alguma dúvida? Eu acho que podemos evoluir para o texto de leitura jurídico, no contexto jurídico. Eu coloquei aqui como exemplo o uso dos pronomes demonstrativos nos textos legais. Quando aparece esse, aquele, bem? Vamos ver. De não existir término, já vimos que o término é prazo, de não existir término é obrigado, em este caso, deve cumprir a prestação dentro de los 15 dias contados a partir da exigência da obrigação, obviamente. El deudor, ya vimos que deudor es devedor, puede pagar la dívida a cualquier de los acreedores, creedores solidarios, que si hubiese sido judicialmente demandado, pero si hubiese sido judicialmente demandado por alguno de ellos, a este deberá hacerle pago. ¿A quién? A aquel que demanda. Otro ejemplo. El usuario está obligado a entregar el objeto sobre el cual ha de efectuarse el trabajo en la fecha convenida y en condiciones adecuadas. Bueno, aquí hay una palabra que con certeza ustedes no entenderiam, não? O usuário está obrigado a entregar o objeto sobre o qual tem se efetuado o trabalho na data, em la fecha, na data, vejam o enlace de em lá, na data, fecha data, convenida, estabelecida e em condições adequadas. Bem, seria a tradução. Se o usuário incumprir esta obrigação, a outra parte pode negar-se a recebê-lo, sem prejuízo do direito que assiste a reclamar indenização que para esta eventualidade estivesse estipulado no contrato. Bem, seria a tradução direta desse texto. Nós temos mais textos aqui, em continuação. El vendedor tiene la obligación de garantizar la calidad del bien vendido. Punto. En virtud de la garantía, el vendedor responde por todos los derechos que tenga aquel en el momento de la entrega
y que lo hagan impropio no local o parcialmente para el uso para o que está destinado. Não? Bem, o vendedor tem a obrigação de garantir a qualidade do bem vendido, em virtude da garantia, obviamente, que ele tem, que ele otorga ao comprador. O vendedor responde por todos os defeitos que tenha aquele bem no momento da entrega e que o tornam impróprio para, total ou parcialmente, para o uso a que está destinado o bem. Hein? El seguro voluntario se rige por las disposiciones del presente código y por aquellas dictadas por el organismo correspondiente, contentivas las condiciones generales y especiales a las tarifas aplicables a cada tipo de seguro. Essa aqui é uma regra do seguro, e seu seguro voluntário rege-se pelas disposições do presente código e por aquelas, vejam aí o uso do pronome, por aquelas ditadas pelo órgãos correspondentes, contentivas, que estão presentes, que estão contidas, e as condições gerais e especiais e as tarifas aplicáveis a cada tipo de seguro, que estão contidas no contrato. Se existem vários obrigados ou vários acreedores e a prestação é divisível, a deuda, al igual que o crédito, se divide em tantas partes quantos sejam aqueles. Estas partes se presumem iguais. Se de existir vários obrigados, vários credores e a prestação é divisível, a dívida é igual. O crédito se divide em tantas partes quanto sejam aqueles. Estas partes se presumem iguais. Bem, e o último artigo aqui usado como exemplo. Si la ley exige el otorgamiento de escritura pública y otra forma especial para la celebración del acto, las partes pueden compelerse recíprocamente a cumplir esa formalidad, siempre que exista constancia por otro medio de haber intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez. En portugués sería: se a lei exigir o otorgamento da escritura pública, ou outra coisa, vejam, esse U seria, tem um significado de ou, porque aqui seria um U, porque a próxima palavra começa com O. Então, em espanhol, quando a próxima palavra começa com O e você tem uma alternativa anterior, não pode colocar aqui O. Deve colocar U. Outra forma especial para a celebração do ato, as partes podem compeler-se, obrigar-se reciprocamente a cumprir essa formalidade sempre que exista constância por outros meios de haver intervindo o consentimento, de existir um consentimento e demais requisitos necessários para a sua validade. Bem? Então, conhecendo a terminologia, as palavras inseridas nesses textos que nós apresentamos agora. Bem, que é bem. Qualidade, que seria qualidade. Condição, consentimento, defeito, demanda, disposição, inversão, divisível, especial, eventualidade, exigência, fecha, formalidade, garantia, general, impróprio, judicial, necessário, objeto, perjuízo, prestação, recíproco, usuário, vendedor, voluntário. Vamos ver em português, é a mesma tradução, salvo algumas palavras aqui. Bem, qualidade, condição, consentimento, defeito, demanda, disposição, inversão, divisível, especial, eventualidade, exigência, data, formalidade, garantia, geral, impróprio, judicial, necessário, objeto, prejuízo, prestação, recíproco, usuário, vendedor, voluntário. Bem?
Dúvidas? Vamos para os verbos. Superando os limites com os verbos. Insistir, aplicar, celebrar, contar, dictar, dividir, efetuar, estipular, exigir, incumprir, indenizar, intervenir, negar, otorgar, presumir, responder. Vamos ao português. Existir, aplicar, celebrar, contar, ditar, dividir, efetuar, estipular, existir, incumprir, indenizar, intervir, negar, otorgar, presumir, responder. Bem? Então, estamos prontos já agora para fazer uma prática, praticar com a linguagem jurídica num texto específico que intitulamos assim, a natureza do direito laboral. Veja que nós estamos usando textos de diferentes áreas, direito civil, direito penal, direito trabalhista, agora natureza, seria natureza do direito trabalhista, natureza do direito laboral. Bem? A legislação laboral regulamenta princípios e regras por los cuales se rige el derecho laboral, estando sus normas orientadas a la prestación de las relaciones jurídicas que se establecen entre los trabajadores y las entidades o empresas privadas y estatales por razón de un contrato de trabajo. Bem, vamos para o português. A legislação laboral regulamenta princípios e regras pelos quais, ou por meio dos quais, se rege ou rege-se o direito laboral, estando suas normas orientadas à proteção ou a proteger as relações jurídicas que se estabelecem entre os trabalhadores e os empregadores, nesse caso aqui entidades, instituições, empresas privadas, estatais, por razão do contrato, estabelecendo um contrato. Bem, el acuerdo que se establece entre el trabajador y la entidad laboral es representativo de una relación jurídica en virtud de la cual el trabajador empleado se compromete a ejecutar un trabajo en una ocupación o cargo. Entidad o empresa se obliga a pagar un salario al trabajador y a garantizarle las condiciones de trabajo y derechos laborales que establece la ley, el convenio de trabajo y el reglamento interno de la entidad. Así podemos decir que las normas del derecho laboral regulan relaciones establecidas entre particulares y entre estos y las entidades públicas, personas naturales y jurídicas. Bem, lançamos para o português agora o acordo que se estabelece entre um trabalhador e uma entidade trabalhista é representativo de uma relação jurídica, em virtude da qual o trabalhador, o empregado, se compromete a executar um trabalho em uma ocupação ou cargo determinado e a observar as normas de disciplina laboral. Por outro lado, a entidade ou empresa se obriga a pagar um salário ao trabalhador e a garantir as condições de trabalho e os direitos laborais trabalhistas que estabelece a lei, o convênio de trabalho e o regulamento interno da entidade. Assim, podemos dizer que as normas do direito laboral, o trabalhista, regulam ou regulamentam relações estabelecidas entre particulares e entre esses particulares e as entidades públicas, pessoas naturais, pessoas jurídicas. Bem, texto muito simples, o qual nós, numa proficiência, podemos praticamente basicamente enfrentar essas questões aqui. Primeiro, uma leitura e uma compreensão do texto, é a primeira coisa a ser feita na proficiência. Segundo, responder às questões do texto, que vão ser elencadas lá em espanhol. Depois, interpretar o texto para poder depois fazer uma tradução adequada, como assim se exige nesses exercícios. Bem, até aqui o tema, a videoaula número 3, tema 3,
Gostaria de agradecer e de convidar para assistir a próxima videoaula, que seria sobre o tema 4. Muito obrigado e estamos com vocês aqui, esperamos vocês aqui na Juris Mestre. Bem? Forte abraço.